o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto parece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre as tentações, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Só até aqui. Oremos ao Senhor. Pai querido, eterno Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Nós te glorificamos porque tu és a rocha mais alta do que nós, e fora de ti não há outro, e jamais haverá. Tu és aquele que nos dá, Senhor, o caminho, nos dá a direção. Eu te peço nesta noite que não seja eu, mas o teu Espírito, Senhor, venha iluminar nossas mentes para que possamos ouvir e entender a tua palavra, e mais do que isso, fazer a aplicação dela, Senhor, assim que sairmos deste lugar. É glorificar o teu nome aqui e vivê-lo assim que sairmos. Assim nós te pedimos, Senhor, e te imploramos também. Se há alguma força contrária, algum impedimento, parta em retirada para a honra e glória do teu nome, porque nós iremos te adorar. Fica à vontade, Senhor. A igreja é tua, o povo é teu, e tua é a palavra. Nos colocamos diante de ti, abrimos, nos quebrantamos para ouvir a tua voz. No nome que é sobre todo nome, nome poderoso de Jesus, e aquele que crê, diga amém. Amém. Poder sentar em nome de Jesus? E antes de eu trazer a revelação de Deus para a nossa vida, deixa eu falar um pouco sobre a carta de Tiago, uma das cartas mais antigas do Novo Testamento. Tiago, que escreve as cartas, não é o apóstolo Tiago, que foi condenado à morte por Herodes, mas era o irmão de Cristo, irmão de Jesus, irmão da genealogia terrena. Ele é quem escreve essa carta. Quando ele escreve a carta, e ele começa aqui no prefácio e saudação, ele vai dizer as 12 tribos que andou dispersas. Dispersa era o termo que se usava para todos aqueles que não estavam na região da Judéia, para aqueles que estavam fora da região da Judéia. A igreja do primeiro século, ela foi muito perseguida. A primeira formação de cristãos, ela era formada na sua maioria de viúvas, soldados, mendigos, pessoas que pediam, e de pessoas que não tinham ajuda, estavam fora da região da Judéia. Alguns deles eram explorados pelos seus patrões. Ele vai falar isso, Tiago, aqui no capítulo 5, da exploração. Outros estavam sendo processados, até alguns levados à justiça, porque ser cristão, servir a Deus, não era muito fácil naquela época, não. Pelo contrário, eles eram considerados ateus, porque não adoravam as divindades que os outros povos adoravam. Eles eram considerados péssimos cidadãos, porque não se prostravam também para César. E alguns falavam que de vez em quando eles sumiam e se trancavam para comer carne e beber sangue. Eram considerados a religião dos açougueiros, porque eles não entendiam o que eles estavam falando sobre a Santa Ceia, sobre comer meu corpo e beber do meu sangue. E se você não sabia, nós fomos considerados há muito tempo a religião dos açougueiros, devido a isso e ao não entendimento, a maneira como os gentios, os ímpios olhavam para aquilo que nós fazíamos na Santa Ceia do Senhor. Então Tiago vai estar escrevendo para esse tipo de gente, para os judeus, cristãos e de alguns gentios também, fora da região ali, e também para nós, para a igreja de Cristo hoje, na face da terra. Ele vai começar o versículo 2 falando que, meus irmãos, tem de grande gozo quando caís em várias tentações ou em várias provações. E aqui a gente já quebra alguns paradigmas, irmãos.
Porque às vezes a gente acha que não seremos provados, que não passaremos por aflições. Sabe, às vezes a gente está na dificuldade, a gente começa a subir monte, descer monte, fazer campanha, e de consagração em consagração, mas nós vamos ver que as provações têm propósito na nossa vida. Sabe, as tribulações que nós passamos têm um propósito na nossa vida. E o que é provado de fato é a nossa fé e tem um porquê ser provado. Porque tem gente que fala, se tu estiver passando por alguma dificuldade, você está errado, você está em pecado, tem algum encosto sobre a tua vida. Mas eu acho que Tiago não frequentou essas igrejas, porque Tiago vai dizer o seguinte, que nós temos que nos alegrar, ou seja, quando passarmos por tentações ou por provações. Ele vai explicar o porquê nós temos que nos alegrar. Ninguém aqui gosta de ser provado, ninguém aqui gosta de passar por tribulação. Pastor, isso é ruim demais, é tão ruim que tem gente que não pode ouvir rumores de mal notícia, que já fica estressado, a pressão já vai lá em cima. Mas o fato é que as provações têm um porquê e um motivo na nossa vida. Sabe, eu estava em casa orando, falei, tem situações que nós atravessamos, irmãos. Eu não sei na tua vida, mas o pastor Claudemir nem sempre vem profeta de Deus e fala assim, assim diz o Senhor. Sabe, muitas das vezes na minha vida, a maioria das vezes, eu tenho que dobrar meu joelho e buscar a palavra, para entender o que está acontecendo, não só na minha vida, mas na vida da igreja. Motivo pelas situações que os irmãos estejam passando também. E Deus ele vai e se manifesta através da sua palavra, nos dá uma palavra revelada, não só para a minha vida, mas para a tua vida também. Então o Tiago está dizendo aqui, inspirado por Deus, que nós vamos passar por provações. Todo mundo vai passar por provação. Aquele que crê em Deus e aquele que não crê em Deus. Aquele que diz crer em Deus é aquele que realmente, sabe, está firme, e Deus sabe quem está e quem não está, eu não sei, né? Nós cuidamos de estar de pé, pensamos estar de pé e temos que cuidar para que não venhamos a cair, mas Ele sabe quem está e quem não está. Todos vão passar, mas a questão é, a resposta da aprovação é diferente daquele que crê em Deus. A forma que se comporta aquele que crê em Deus e aquele que não crê diante de uma aprovação. Sabe, você tem que sair daqui desta noite com uma concepção diferente de provação. Olha para o irmão e fala assim, para de desespero. Fala para ele, para de desespero. Tem que sair daqui desta noite com uma concepção diferente do que é ser provado, do que é passar por algumas batalhas. Sabe, porque a gente acha que a aprovação é o juízo de Deus sobre a nossa vida. A gente acha que a aprovação já é Deus dando um fim da nossa vida por algo de errado que a gente fez. E vamos ver através da sua palavra que provação não é juízo de Deus na nossa vida. Não é. Não é Deus dando um fim em tudo que a gente fez, ou porque eu estou errado, ou porque eu fiz alguma coisa, eu estou passando por alguma prova. Tiago vai dizer o seguinte, para termos bom ânimo, por passarmos por várias, não uma não, são várias provações. Sabendo que, versículo 3, ele vai dizer, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então o que é provado em nós é a nossa fé. Em algumas traduções vai estar, produz a perseverança. O que é perseverança, pastor? Perseverança é a capacidade, a condição de permanecer firme em Cristo, mesmo que as situações sejam contrárias. Isso é perseverança. Então a aprovação ela tem um propósito. Qual é o propósito? Gerar perseverança naqueles que creem em Deus. Tem propósito a nossa aprovação. Sabe por que você fica firme mesmo que a narrativa seja negativa? Mesmo que você olhe à sua volta e parece que está tudo dando errado, mesmo que Deus não abra a porta, mesmo que se a porta não se abra, mesmo você orando, perseverança é isso, é a capacidade, a condição de permanecer firme em Cristo, mesmo que a narrativa seja contrária a tudo que estamos esperando. Isso é perseverança, permanecer firme. O vento está soprando e aquele que persevera permanece firme. Então as provações vêm para que elas possam ser geradas em nós perseverança. É para isso. Não é para te matar. Não é juízo. Não é decreto final. Irmão, não tem como ser perseverante sem passar por alguns processos. E quem vai passar pelo nosso processo? É a nossa fé. A nossa fé vai ser provada. E o termo provar, dokimazo, do grego, sabe, significa quando pegava o ouro puro e esse ouro era jogado na fornalha para tirar as impurezas. Então a provação serve para tirar as impurezas da nossa fé.
para arrancar fora aquilo que não deveria estar lá. Pastor, o que é uma fé impura? É aquele que se diz ter fé, mas no primeiro vento que sopra já está balançando, já está desanimado, já não adora mais o Senhor. Sabe, quando tudo está dando certo, está dando glória a Deus e aleluia. Mas quando a narrativa é contrária, já não vem mais para a igreja, já não quer orar mais, Deus não lembra mais de mim, Deus me abandonou. São as impurezas que tem no meio da nossa fé. Então Deus permite, através sim da prova, das provações, para poder tirar aquilo que ainda não deveria estar mais no meio da nossa fé, para gerar em nós perseverança, tendo gozo de cair em várias provações. Quem se alegra em ser provado? Sabe por que eu sei que a Bíblia é inspirada por Deus? Seria impossível o homem, no seu raciocínio, escrever um negócio desse. Eu fico olhando assim, impossível. O homem, por mais filósofo que seja, doutor, letrado, chegar a essa conclusão é impossível. Se Deus não tivesse inspirado o homem a escrever, é Deus falando e o homem só notando aquilo que Deus, é a inspiração de Deus na vida do homem. Pastor, o senhor está falando que provação serve para que eu tenha perseverança? É justamente isso que Tiago está falando aqui, inspirado por Deus, através da carta. Que a provação vai gerar em nós o que é a provação da nossa fé. Uma fé, o que? Fé firmada, fé em Cristo, fé autêntica. Vai gerar o que? Perseverança. Ou tu permanece, ou tu larga, ou tu sai. Não tem jeito. Não é vontade de Deus que ninguém saia, sabe? Mas a nossa fé vai ser provada. O termo provar, no grego, quer dizer isso, sabe? A purificação dos metais, para tirar as impurezas. Você vê que Deus vai usar a dor para que Jó venha conhecê-lo face a face. Vai permitir. O que Jó fez? Qual foi o erro de Jó? Qual foi a falha de Jó? Ele vai permitir. Jó vai chegar à conclusão de conhecer a Deus só de ouvir falar. E era um homem temente. E oferecia sacrifício pelos filhos. Mas o que eu mais temia me aconteceu, mas Jó ainda permanece firme. Já é provado. Nesse nível, Deus permite. Provação gera em nós perseverança. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Versículo 3 vai dizer: e não somente isto, mas também nos gloriamos. Aqui é Paulo, nas tribulações, novamente. Vai falar assim: me glorio nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Perseverança também vai gerar o quê? Paciência. E paciência é maturidade, de conseguir passar pelas coisas entendendo que Deus não sai do controle, que Deus não nos abandonou, que aquilo vai passar. E a gente às vezes está orando desesperado, está pedindo a Deus que quebra essa cadeia. Não, é Deus tratando e Deus permitindo, para que possamos ter perseverança. A perseverança vai gerar em nós paciência, e a paciência vai gerar experiência, e a experiência vai gerar esperança. É uma coisa que vai gerando a outra. Tem coisas que nós já passamos e não temos vivido mais, que vai ter jovem que vai passar, vai estar desesperado, o mundo vai acabar e vai falar não, porque nós já passamos por aquilo ali. Nós perseveramos, nós permanecemos, gerou paciência, gerou experiência e gerou o quê? Esperança de dias melhores. Não, a tribulação está aí, irmãos. As guerras estão aí, mas a permissão de Deus é para que o povo dele tenha perseverança, ou seja, tenha a condição de permanecer, não só porque ele pode fazer todas as coisas, mas porque ele é. Sabe, é mais de só ter um relacionamento de barganha. Não é apenas pedir quando precisa, correr atrás quando está faltando alguma coisa, não, mas entender quem Deus é. Perseverança é isso, é permanecer firme naquilo que Deus tem, independente da situação ao nosso redor. É isso que o Tiago está falando aqui. Perseverança, paciência, Paulo, experiência. Tente lembrar quantas vezes Deus já não te levantou. Tente lembrar, tem coisas que você nem sabia que era Deus, achava que era você, mas já era Deus trabalhando na sua vida. Pastor, porque eu sou bravo, porque eu posso, porque eu faço? Não, era Deus operando na tua vida desde sempre. Só que só descobriu agora há pouco tempo. Só não morreu porque Deus não quis. Briguei com 5, sai bem, não foi porque Deus não quis. Deus já tinha um projeto na sua vida, senão estava todo quebrado. Tem gente que por muito menos hoje morre dessa sepultura, por muito menos, estava todo quebrado. Mas tente lembrar das
coisas que Deus te arrancou já. Sabe, não vem agir como se fosse a primeira vez que você tenha ido para o deserto. Você já passou por lá outras vezes. Sabe, tem gente aqui que já faltou comida no armário. Tem gente aqui que já abriu o armário para colocar alguma coisa para vestir, não tinha. Então não vem falar para mim que é a primeira vez que você está passando por prova. Então não haja como se fosse a primeira vez. Sabe, perseverança. Olha para alguém e fala assim, ó, perseverança. Fala para ele. Persevera. Tribulação vem da nossa fé para que nós venhamos adquirir perseverança. Sabe, é deixar de ser crente de cristal, é ser livre das críticas, é não estar tão preocupado com aquilo que estão falando de nós, e estão falando ao nosso respeito. Ah, pastor, o irmão me distratou, aconteceu isso já lá atrás, eu vou sair. Não, perseverança, irmão, perseverança. Sabe, veio essa prova para que você gere em você perseverança. Parar de ser crente de cristal, parar de quebrar qualquer coisa, qualquer palavra que diz, qualquer riso. Estava orando, riram de mim, você não. Perseverança. Sabe, tem coisas que Deus permite para que gere em nós perseverança. E a perseverança vem a gerar também o quê? A paciência. Versículo 4. Vamos devagar aqui. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Irmão, essa paciência e obra perfeita é o que vai durar a vida toda. Sabe, as provações são sim agentes de Deus para nos moldar. Sabe, até chegarmos à perfeição. E essa perfeição provavelmente não vai acontecer nessa terra, pelo contrário. É um projeto até para quando não estivermos mais aqui, porque a perfeição aqui vai ser difícil, mas que a paciência gere em nós a obra perfeita. Sabe, saber lidar com as situações, saber lidar com as dificuldades, saber lidar com as situações difíceis. E aí o versículo 5 é o acompanhamento do versículo 4. E vai dizer assim, ó: se algum de vós tem falta de sabedoria. Por quê? Porque é justamente nas provas, é justamente nas dores que nós tomamos as atitudes erradas. Então o versículo 5 vai dizer: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Porque no momento de prova, de dificuldade, nós temos que ter sabedoria. Não é sabedoria que vem de diploma, não é sabedoria que vem dos cursos ou da faculdade, é sabedoria de provérbios, é sabedoria do alto, é saber tomar a decisão certa, é ter a ótica certa. Olha, pastor, estão me difamando, estão me apunhalando. Peça a Deus sabedoria, que a todos dá liberalmente. Está passando por uma prova muito difícil? Peça a Deus sabedoria para falar, para lidar, para ir, para chegar na pessoa, para dar um conselho, para tomar uma decisão. Porque é justamente quando a dor vem e nós tomamos a decisão errada. A dor aflora, você deixa de adorar. A dor aflora, você deixa de louvar. A dor aflora, você deixa de vir para a igreja. É isso que acontece. Então está pedindo para que venhamos ao quê? Pedir a Deus sabedoria. Eu estava orando a Deus pedindo sabedoria para lidar com algumas questões. Tem questões difíceis demais para nós, mas a Bíblia vai dizer que se pedirmos a Deus, Ele dá liberalmente. Ou seja, não é porque tu deu mole lá atrás que Deus não vai operar aqui. Ele nem vai olhar para isso. Vamos continuar aqui o texto. A todo dá liberalmente, não lança em rosto e seria nada. Sabe o que é lançar em rosto? É jogar na tua cara. Vou te dar sabedoria aqui, mas tu já errou ali. Deus não faz isso. Pelo contrário, quem faz é o homem. Vou te ajudar pela segunda vez, mas tu já deu mole. Não vai ter uma terceira. Deus dá liberalmente, não lança na nossa face. Então é nos momentos mais difíceis. Porque a provação é dor, é quando a dor vem, é quando as adversidades vêm, quando as lutas vêm. Pastor, o senhor está dizendo que Deus vai usar isso para gerar em mim perseverança? Sim, permanência nele. Sabe, nos dando paciência, nos trazendo experiência, nos ensinando que não é o fim do mundo. Não é porque as coisas estão difíceis aqui que a tua vida vai acabar, não. Tem que perseverar. Sabe, peça a Deus. Se não tem sabedoria para isso, para permanecer, se está difícil, vai tirar a tua vida, vai se isolar. Peça a Deus sabedoria que Ele vai dar para lidar com essa situação. Nós temos que orar. E a palavra de Deus, ela tem saída para tudo. Sabe, você que achava que tribulação era para te matar, era juízo, era decreto final, não, é para que você tenha perseverança. É para o nosso crescimento, é para a honra e glória do Senhor. Quando a nossa fé está firmada nele. É permanecer quando nem tudo vai bem.
É permanecer, sabe, quando nós estamos no manancial, vivemos aí o evangelho triunfalista. Alguns estão pregando o evangelho triunfalista, e até disso Tiago vai falar, do pobre. Mais para frente ele vai falar do pobre, ele vai falar do rico. Sabe, tem cristão que vai ser pobre, e tem cristão que vai ser muito rico. Mas ele vai falar disso aqui mais para frente. Mas nós temos que entender que, sabe, o nosso tesouro não está nessa terra, está em Cristo. Temos que olhar para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É claro, tentando melhorar na terra, mas grato por aquilo que Deus já deu. Isso aí é contentamento, isso aí é gratidão. Temos que melhorar, mas entender aquilo que está em nossa volta. Então, mas quem que vai ser perfeito? Só quando chegarmos lá. Só quando Ele nos levar dessa terra. Mas o entendimento de perseverar, de ficar firme, é deixar de ser crente de cristal. Sabe, nós precisamos entender, irmãos, que o que precisamos está dentro. Mas se você tem que olhar sempre para fora, está faltando muita coisa, irmãos. Tudo que nós precisamos já está dentro. Não precisamos olhar para fora. Quando eu olho para fora, eu estou olhando para aqueles que têm e eu não tenho. Estou olhando para aqueles que não adoram a Deus e vivem muito bem. Isso tudo é tempo. Deus tem seu tempo para tudo. Não se preocupe com isso. Temos que suportar o confronto da palavra na mente, porque isso vai revelar o que nós temos no coração. Sabe, as guerras e lutas vai revelar o que nós temos dentro de nós, de fato. Se estamos adorando a Deus ou não. Se vamos permanecer ou não. Se vai gerar em nós perseverança ou não. Sabe, a nossa reação vai apontar ou para Deus ou para a carne, no momento da tribulação, no momento da guerra, no momento da luta. Ou a gente vai apontar para Deus ou vai apontar para a carne. Ou vai ser gerado em nós perseverança, ou vamos falar: Senhor, independente daquilo que eu estou passando, eu sei que Tu és a rocha mais alta do que eu sei que isso aqui é só um momento na minha vida, é para que eu saia mais forte desse processo. Eu sei que o Senhor não me abandona, eu conheço as Tuas promessas e a Tua palavra sobre a minha vida. Ou vai apontar para Deus ou vai apontar para a carne. Pastor, quer apontar para a carne? A gente desiste. A geração desanimada, a geração de cansados, porque está passando por um momento de dificuldade, está passando com a dor, não consegue lidar com o vazio, não consegue preencher o vazio emocional, vai apontar para cá. Mas se estivermos firmes em Deus, vai gerar em nós perseverança. Com todo vazio nós vamos chegar aqui. Eu já cheguei à conclusão que tem vazio na minha vida que só Ele pode preencher. Pastora não vai preencher. Tem vazio na vida da pastora que eu não vou conseguir preencher. Não adianta. Não adianta querer dar uma de Eucana, se sou melhor do que 10 filhos. Não vai. Ana, quando estava orando, só Deus podia preencher o vazio que tinha a alma daquela mulher. Então tem vazio na nossa vida que a amizade não vai preencher, por mais pessoas que estejam perto de nós, não vai preencher. Esse vazio emocional que tem atacado os jovens homens e mulheres da nossa geração. Sabe, esse vazio emocional, você pergunta o que é que tem, é um vazio. Sabe, pessoas choram e não sabem nem dizer o que estão sentindo. Essas questões só podem ser preenchidas por um amor maior. Sabe, um amor que precisa crescer dentro de nós. Um amor que precisa ser tão grande a ponto de abundar. Não adianta querer procurar em outro lugar. Sabe, quando a luta vem, alguns vão procurar preencher esse vazio, sabe, no adultério, outros com outras mulheres, outros vão se afundar na pornografia, tentando preencher um vazio que não pode ser preenchido, porque está doendo e está vazio, a dor vem, a luta vem. Outros vão tentar um relacionamento, vão tentar namorar, vão tentar mudar de igreja, para poder preencher um vazio que só Deus pode preencher esse vazio. Só Jesus pode preencher alguns vazios. Sabe, mas se tivermos firme nele, nós vamos perseverar. E essa perseverança vai trazer esperança. E a esperança vai trazer, ou melhor, Paulo vai falar o contrário. Ou melhor, vai trazer paciência. O que é paciência? Saber que a guerra tem hora para começar, mas tem hora para acabar. Não tem dor que vai durar para sempre, não. Olha para alguém e fala assim: não tem dor que dure para sempre, não, meu. Não, uma hora vai ter que passar esse negócio, essa aflição, essa luta, essa batalha. Uma hora vai ter. Pastor, já estou há 10 anos na mesma. Tem alguma coisa errada. Quem sabe, governo de Deus, mas tem a responsabilidade do homem, falta de posicionamento, responder a esse amor. Sabe, a gente tem que se posicionar também, irmãos. Responder esse amor, entender o que Deus está falando. Sabe, mas as lutas não vieram por noção.
As provações não são para nos matar. Para aqueles que estão, é para gerar em nós perseverança. Um dia a igreja está cheia, outro dia a igreja está vazia. Um dia aqui está cheio de gente, outro dia só tem você. Sabe, um dia vai ter gente para te dar a mão para fazer, outro dia só tem você para arrumar a igreja. Outro dia está vendo um montão de gente para a igreja, outro dia se tu não vier, não vem ninguém. Perseverança, permanece. Capacidade, permanecer firme, que as condições não sejam favoráveis. Tem vezes que você tem muito, tem vezes que você não tem nada. Condição favorável, não favorável. Sabe, a palavra de Deus, ela nos confronta tanto que ela vai revelar aquilo que tem no nosso coração. Eu estava fazendo um paralelo, onde Jesus vai chamar Pedro de Satanás e Judas de amigo. O que é isso? Mas que é isso, irmão? Pedro, quem foi Pedro? O primeiro que prega. Ele vai falar: tu és Pedro, te dou a chave que ligares na terra. Que chave era essa? Evangelho. Quem é o primeiro a pregar? Digo que tu és Pedro, sobre esta pedra, sobre esta afirmação edificarei a minha. Então Pedro estava sendo tão irado que vai ter uma discussão entre os discípulos. Quem ia ser, podia se assentar ali perto de Jesus, à direita ali. Quem é o maior no reino dos céus? Eles discutem sobre isso. Mas como é que pode? Pedro, que é considerado o primeiro bispo da igreja católica, não é isso? Jesus chama de Satanás. Para trás de mim o quê? Revelando que estava no coração de Pedro naquele momento. Jesus precisava ser entregue. Jesus precisava morrer na cruz. A palavra nos confronta e revela o que está dentro de nós. Jesus precisava ser entregue para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E Pedro naquele momento estava servindo de pedra de tropeço. Mas logo Pedro, pastor, é Pedro que ele vai lá na praia tirar as negativas de Pedro, tirar o prejuízo de Pedro. Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Ele vai ter o trabalho de ir até Pedro, porque a obra não havia, ele não havia terminado, que tinha começado na vida de Pedro, mas ele vai olhar para Pedro, que ele chama para pastorear as ovelhas dele, de Satanás. E ele vai olhar para Judas, que vai até ele vai dizer: amigo, aqui vieste. Aí tu imagina, ele já estava vendido, a moeda já estava pronta para ser entregue. Sabe, Jesus revelando o que estava no coração de Judas, mesmo não, amigo, que vieste. Sabe, a palavra, o confronto da palavra vai revelar o que a gente tem por dentro. As provações que nós passamos vai ditar a forma como nós vamos reagir às provações, vai ditar se estamos com Deus ou não, se vamos perseverar ou desistir. É justamente no momento da dor, por isso que o versículo 5 fala: aquele que não tem entendimento, peça a Deus que dá liberalmente. É no momento da dor que mais tomamos atitudes precipitadas. Deixamos de caminhar, abandonamos quem amamos, viramos as costas para quem está precisando, nos sentimos ofendidos. É justamente no momento da dor. Tem situações tão difíceis aqui, irmão, você vai ter que pedir sabedoria a Deus para poder lidar com ela. Sabe, porque pessoas machucadas machucam pessoas, pessoas frustradas frustram pessoas, pessoas com vazio na alma vão querer te deixar também com vazio na tua alma, mesmo que você não tenha. E lidar com essas pessoas é difícil, e temos que pedir o que? Sabedoria. Se está faltando, pede a Deus. Sabe, se está num momento de dificuldade, pastor, vou abandonar tudo, vou largar minha casa, vou chutar o balde, já me deram já uma posição, se eu não ajeitar as coisas até tal data, está tudo acabado. Peça a sabedoria a Deus, que dá liberalmente, irmão. Isso funciona. São armas que nós temos à nossa disposição. Dobra o teu joelho e não queira botar Deus contra a parede não, mas fala com Ele: Senhor, eu preciso de Ti, me dá sabedoria do alto, porque a prova está doendo. Eu sei, hoje eu sei que as provações não são para me matar, mas para que gere em mim perseverança. Mas para que eu fique firme, eu preciso da tua ajuda, e Ele dá liberalmente. Ele dá, derrama sobre nossas vidas. Mas peça, porém, como alguém que não duvida. Sabe, quando for pedir, creia que Ele é galardoador. Se aproxima dele crendo que Ele é poderoso para fazer. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Esse é o que duvida.
Sabe, aquele que duvida, aquele que vem pedir, pede por pedir, eu não sei. Mas se pedir sabedoria, Senhor, eu entrei nisso sozinho, Pai. E se essa aprovação realmente foi pregada ali, eu creio na Tua palavra, é para que eu adquira perseverança, raiz, firmeza na Tua palavra, independente do que venha, me dá sabedoria para sair. Quem entrou foi eu, Senhor, mas sem Ti eu não consigo sair desse negócio, sem Ti eu não consigo sair dessa circunstância. E se Deus está te ensinando nisso, Ele está me ensinando também. Sabe por quê? Deus não ensina só aquele que passa, mas aqueles que estão em volta. Ensina a família, ensina quem está dentro da casa. Mas peça sabedoria a Deus. Certa feita alguém veio me falar assim: olha, pastor, o mistério não era com o profeta Jonas, não. O mistério era com o homem do barco. Aí eu olhei para ele: é mesmo, varão? É? Jonas, ele não tomou cuidado de quem entrava no barco dele. Eu falei, analisando ali o que ele estava me dizendo. Deus ensina para o profeta, mas Deus age com quem está no barco também. É para todo lado. Sabe, Deus ensina ministério, ensina pastor, mas ensina você que está aí também. Sabe, o mistério é com o teu marido, mas Deus está te ensinando também. É com a tua esposa, mas Deus está te ensinando também. Então, se a guerra está muito grande, peça sabedoria. E Ele vai dar. Peça estratégia, peça entendimento. E Deus vai derramar sobre nós. Mas não peça duvidando, não. Peça acreditando que Ele é poderoso para fazer. Sabe, eu estava à tarde meditando nessa palavra. Senhor, tem momentos que nós passamos por vazios, sabe? Por guerras. É possível um cristão firme passar por um momento? É claro que é. É possível passar por um momento de dúvida, de dificuldade? É possível o vento soprar, mas eu estou firme, mas o vento é a prova. Tem até um hino que fala: a prova está doendo, Senhor. A prova quando vem dói, irmão, mas se é para que nós viemos adquirir perseverança, acredite, Deus não vai nos dar provação maior do que possamos suportar, mas peça sabedoria a Deus. Aleluia. Sabe, eu estou pedindo, Senhor, me ajuda nessa situação, nessa aqui. Tu és poderoso para mudar a circunstância, mas nós não podemos ser moldados por circunstâncias, porque se entrar de qualquer maneira, uma coisa é confessar, e até para isso Tiago vai escrever, para aqueles que estavam professando algo, mas vivendo de forma diferente. Sabe, Senhor, eu creio em Ti, eu Te louvo, o medo não vai me parar, mesmo que o mar esteja à frente, tenho certeza que eu vou passar daqui a pouco. Cadê você? Cadê você? E ele vai escrever para essas pessoas da igreja também, que professavam a fé, mas viviam de modo diferente daquilo que estavam falando. E ele vai bater também nessa terra. E o versículo 7 ele fala: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Sabe, aquele que fala com a sua boca, mas age diferente com seus atos. Não pense que vai receber do Senhor alguma coisa. Não sei o que estou falando, é Deus. É a palavra que está falando. Quando você chegar a Ele para pedir sabedoria, chega crendo, não chega duvidando. Porque se chegar duvidando, não pense tal homem, sabe, que fala uma coisa com a boca, mas age de outra maneira, que vai receber do Senhor alguma coisa. Porque não vai. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Coração dobre também, alguns vão dizer, homem de duas almas, de dois sentimentos. Sabe, uma hora ele está muito empolgado, ele quer, daqui a pouco ele não quer mais. Uma hora ele está fazendo, daqui a pouco acontece alguma coisa, muda todo o seu humor, muda toda... Não chega. É inconstante não é só na presença de Deus, não. É em todos os seus caminhos. É que a palavra está revelando. Sabe, está hoje num lugar, amanhã não está, não para no lugar nenhum, não para. É o coração dobro. Tem sempre um problema lá, mas o problema não está lá, tem alguma coisa quebrada dentro dele. E até para consertar aquilo que está quebrado, é mediante o mover e o agir do Espírito Santo. É graça e a misericórdia. Mas a Bíblia vai apontar para o homem de coração duro. Sabe, tem gente que está quebrada há tanto tempo, irmão. Já era para ter dado. Cristo dá solução, mas tem que abrir o coração, tem que se posicionar. Tem gente se queixando de coisas que já aconteceram há tanto tempo. Não consegue fugir das impressões da batalha. Sabe, eu estava no médico essa semana, encontrei até alguns irmãos lá. E aí eu encontrei alguém que falava assim: olha, eu tinha uma cunhada tão gente boa, mas meu irmão não conseguiu permanecer com ela. Era tão presa à depressão, era tão presa ao passado que ela trazia e jogava tudo em cima do meu irmão. Ele desistiu dela, não conseguiu dar prosseguimento. Pessoas presas. Alguns têm coração dobro. Sabe, uma hora está animado, outra hora não está. E se a gente for nessa onda, principalmente pastor,
Pastor, vamos começar um negócio. Vamos ver, cadê? Tu tá sozinho de negócio. Coração dobre, é empolgadão, mas dura pouco, é igual Coca-Cola. O gás sai, já acabou o negócio e vira. Sabe, aquele crente com gorra. Uma hora quer, outra hora não quer, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Mas quem tem coração dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. Vai ser assim para tudo que faz. Não consegue ter uma direção. Sabe, é melhor seguir uma direção nos poucos passos do que não tomar direção nenhuma. Então, o homem de coração dobre é complicado. Mas aí ele vai entrar aqui no versículo 9. Mas glorie-se o irmão abatido em sua exaltação. E qual é a exaltação de quem está abatido? Qual é a exaltação? Quem pode exaltar aquele que está abatido? Só conheço um que pode exaltar a alma que está abatida. Sabe, o fato de você, alguns, serem bem carentes, não significa isso, não é demérito não. Tu és servo do Deus Altíssimo e tem lugar preparado para nós. Aleluia. Porque tem gente que se a vida financeira não vai bem e não consegue mais adorar o nome do Senhor. Sabe, algumas portas porque não se abriram, ele não consegue. Pelo contrário, nossa honra não está aqui não. Nossa honra está nele. Nosso mérito está naquilo que ele conquistou. Ele conquistou, não foi não? Não fomos nós. Foi ele que conquistou. E ele vai falar sobre o rico. Que o seu abatimento, porque ele passará como flor da erva. É proibido ser rico? Claro que não. Proibido, complicado é ter um coração no dinheiro, não é ter o dinheiro. Mas tu quer ver uma das maiores provações? Está relacionada ao dinheiro. É o pouco e o muito. Vai mostrar quem o homem é. Uma das maiores provações, irmãos. Quer ver quem o homem é? Ou dá muito dinheiro para ele? Ou permite que ele tire o que ele tem? Você vai conhecer quem é o homem e quem é a mulher. Vai revelar. Tem gente que se tiver muito dinheiro já foi, já era. Vai lembrar de Deus, vai lembrar mesmo. Tem gente que se passar por situações difíceis também, já começa a botar a culpa em Deus. Se já desanima. Ou então só vai correr atrás do dinheiro, achando que o espiritual não pode abrir portas. Isso é dos erros que nós temos. Achar que o espiritual não pode mudar na nossa vida, porque pode. Tudo foi criado através do espiritual. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, e Ele é Espírito. Deveríamos dar mais crédito ao espiritual, mas não damos. Quer ver se o homem vai permanecer, vai perseverar ou não? Dá dinheiro, tira o dinheiro. Deus permite essas coisas. A gente passar a situação difícil. Quem é que nunca passou a situação difícil? Ficar preocupado, tonto, como é que eu vou pagar o aluguel? O mês está vindo. Eu não conheço ninguém que tenha tido muito, conhecer. E tenha esquecido quem Deus é. Mas eu conheço muita gente que porque as portas não se abrem, porque o emprego não veio, porque o sonho não aconteceu, desfalecendo na fé. Sabe, as provações vêm para gerar em nós perseverança. E ele continua, no versículo 12: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque de Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Aqui ele está diferenciando provação de tentação. É a mesma palavra no grego, peirasmos, significa a mesma coisa, tanto provação como tentação. O que vai mudar é dentro do texto ou do contexto. Sabe, a aprovação de Deus é quando Ele permite que algo aconteça, para que possa ser gerado em nós perseverança. E a tentação já tem a ver com as nossas concupiscências, com nossos desejos desenfreados. Deus não quer que ninguém saia da presença dEle, mas a aprovação vem para gerar perseverança naqueles que são fiéis à palavra do Senhor. Então não pense que é para o fim da tua vida, não pense que é juízo de Deus para você, sabe? Mas a perseverança vai gerar paciência, experiência e esperança. Isso faz parte. A chuva cai sobre todos. Se tem alguém aqui achando que ser cristão e servir a Deus é uma colônia de férias, você está enganado. Isso não tem na palavra.
mas está dizendo que nós vamos nos regozijar, porque aquilo que não nos mata vai nos fortalecer. Se não é para a morte, é para o nosso fortalecimento. Olha para alguém e fala assim, ó, tu vai ser fortalecido nesse processo. Sabe, o processo está difícil. Sabe, a guerra vem, a carne sente, mas aquilo que não nos mata nos fortalece. Vamos passar por esse processo. Estou sendo difamado, estou sendo apunhalado, eu fui abandonado, estão apontando para mim. O que não te mata te fortalece. É para a honra e glória do Senhor na tua vida esse processo aí. A gente tem que parar de ser moldado por circunstâncias. A gente tem que parar de ficar desesperado com algumas coisas. Pastor, vamos orar mesmo. É para orar mesmo. Pastor, está acontecendo. Não, vamos orar. Mas não vai ser no nosso mundo subir no monte ou descer no monte, não. Alguns falam que o deserto é a escola do crente. O deserto é lugar de morte. Só é escola se Deus estiver conosco. Só vira escola se passar com Deus, porque sem Deus não dá para passar. O povo de Israel só passou e durou 40 anos no deserto, porque Deus sempre esteve com eles. Era nuvem de dia, era coluna de fogo à noite, era churrasco de codorna, era pedra saindo da água, sabe? Deserto só é escola quando Deus passa no deserto sem Deus para ver se não morre. Não passa de um dia lá. Mas como é para gerar perseverança, e a perseverança vai gerar paciência, e a paciência vai gerar experiência, e a experiência vai gerar esperança. Esse processo é para a honra e glória de Deus. Se não fosse esse processo, tu nem vinha para Ele. Se não fosse passar por isso, tu não estava nem aqui ouvindo essa palavra hoje. Estava na mesma situação de sempre. Então é para a honra e glória de Deus. Agora Ele vai fazer o processo passar. Pede a Ele sabedoria. Pede a Ele entendimento. Apere. Ore. Assim, ó Senhor, como o Senhor fez na vida de Salomão, me dá sabedoria para enfrentar esse processo tão difícil. Perseverança. Deus está nos forjando. Deus está forjando o nosso caráter. Caráter cristão. Não é aqueles que desistem na primeira dificuldade, na primeira palavra, no primeiro vendaval, na primeira risada, sabe? Na primeira ignorância que o irmão fizer, já não adora mais Deus. É Deus. Nosso compromisso é com Deus. O irmão vai amadurecer, você também e eu também, para honra e glória do nome do Senhor. Mas foca os teus olhos no alvo, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Sabe? Não temos que ser guiados por circunstâncias. Nossa vida é de altos e baixos. São as provações. E a gente vai perseverando. Vai criando condições e capacidade de permanecer com muita ou pouca gente. Com o pessoal do teu lado ou sozinho. Com aqueles que vão te dar a mão. Tem hora que não vai ter ninguém para te dar a mão. Tem hora que não vai ter ninguém para te dar um abraço. Tem madrugada que parece que não vai amanhecer nunca. Parece um demônio. Sabe, parece que não vai amanhecer nunca. Mas ali é você e Deus. Mas até nisso Ele vai gerando em você perseverança. Permanecer na palavra dEle. É não sair na primeira ventania, no primeiro desânimo, no primeiro desconforto. Sabe, a perseverança é algo tão tremendo que não é um sentimento que nos tira daquilo que Deus tem. Pessoas hoje estão sendo regidas pelas emoções. Olha, eu não sinto isso, eu me sinto assim, eu me sinto aquilo. A palavra não fala de sentir, fala de crer. Nós estamos aqui porque nós cremos e entendemos que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Tem dia que eu acordo e eu não sinto nada. Tem dia que eu oro e eu não sinto nada. Tem dia que eu prego, Diácono Vantos, parece que a unção desce de uma maneira, parece que tu vai bater em hora que eu prego, e eu não estou sentindo nada. Mas a palavra fala, pregai. Nós temos que pregar a palavra dentro e fora de tempo. Não é sentir. Não é sentir arrepio. Eu não senti arrepio, o culto não valeu, irmão. Não estamos aqui para sentir arrepio. Aleluia. É crer ou não crer. Aleluia. É presença de Deus ou não é. Perseverança é isso. Sabe, o jovem está sendo ali aliciado na escola, estou oferecendo um montão de manjar para ele, mas ele vai perseverar. É aprovação, são as tentações, mas regozije-se na presença do Senhor. É para gerar perseverança em você. Sabe, tem um baile lá no Chapadão, não posso descer não, eu estou fazendo uma grande obra, Deus tem obra na minha vida. É perseverar. É criar raiz, é criar casca, é ficar firme no Senhor. Mas estou com um sentimento que parece que quer me tirar, não sinto mais. Não é sentir, é crer, é saber, é ouvir, é colocar em prática. Nossas emoções não podem ditar as nossas decisões. Tudo
Todos que formaram decisão a partir de emoção se arrependeram. Sabe, sentimento passa, mas decisões permanecem. Não quero aqui lançar palavra de efeito não, Léo, aqui está vindo. Sentimento passa. Você está mal hoje, amanhã tu fica bem. Você está chorando hoje, amanhã tu está sorrindo. Mas a decisão que tu tomar em cima desse sentimento vai permanecer. E tem consequências na nossa vida. Então provações não são para nos matar. Você entende isso? Que às vezes você vai estar caminhando sozinho também, não é para te matar. Tu nunca vai estar sozinho. Estarei convosco até a consumação. Sozinho, crente não anda sozinho. Crente não anda sozinho. Já tinha um irmão varrendo o local que ela trabalha? Aí o vizinho falou assim: quem é aquele homem de branco quando tu passa aí? Ele está do teu lado sempre. Eu não passo com ninguém do meu lado. Mas o vizinho contemplou para falar para ela que ela não anda só, que Deus anda com ela. Aleluia. Perseverança. Olha para alguém e fala assim: persevera. O livro de Judas vai falar para a gente batalhar pela fé. Ficar firme. Criar raiz. Tribulação não é para te matar, não. Para gerar em nós perseverança. Pastor, está difícil, ninguém acredita em mim. Persevera. Cria casca, permaneça. Independente se as circunstâncias são boas ou ruins, permaneça. Tem momentos que a igreja passa por alguns ventos. Conheço pastores, eu sei disso. Não dá para fechar a porta, não. Criar perseverança em nós. Aprender a fazer com pouco, com muito, sozinho. Pregar para muitos, pregar para 12. Quarta-feira. Tem momentos que vai ter que estar do seu lado. Tem momentos que você vai olhar. Se tiver um ou dois é muito. Uma das provações vem gerar em nós perseverança. Tenha, porém, paciência na sua obra perfeita. Deus vai aperfeiçoando nós. Tem paciência. Essas guerras vão passar. Pastor, eu tenho que resolver. Tu não vai resolver nada. Se fosse para resolver, tu já tinha resolvido. Sabe, esperar em Deus não é não fazer nada. Não fazer nada é esperar que caia do céu na tua cabeça. Esperar em Deus é fazer a sua parte. Vai pedindo sabedoria. Só não mete os pés pelas mãos. Essa prova vai passar também. Da mesma forma que tu entrou, Deus vai te tirar dentro. Vai te ensinar o que é perseverança, que é permanecer na presença dele. Deus é bom.